Ciclo de Olhares, Luz e Sombra é uma parceria do Sesc Bom Retiro com o pessoal do Faroeste. O Sesc já tem sua missão, já tem os seus programas, seus projetos, seus trabalhos. A nossa intenção era exatamente trabalhar junto com os atores locais deste espaço. Trabalhar no sentido de contribuir para a requalificação dessa região central, né, de São Paulo. O pessoal do Faroeste completa, nesse ano de 2013, 15 anos. 13 deles a gente está aqui na região da Luz, Campos Elíseos, Bom Retiro, Santa Efigênia. E a gente vem trabalhando esse tempo todo com a região, sobre ela, historicamente, a trajetória dela toda no século XX. A nossa intenção também era ouvir as pessoas que moram, que trabalham, que circulam aqui nessa região, para que a gente pudesse fazer um trabalho em parceria, não fôssemos considerados um alienígena. Queríamos trabalhar junto. E a partir daí a gente pensou que seria bacana construir junto um conteúdo e forma, que a gente pudesse gerar e provocar principalmente ideias e sentimentos de pertencimento dessa região, né, sobre ela. Com licença, bom dia, uma correspondência para você. Será que você tem uma memória, alguém tem uma memória sobre a região? É o que a gente quer descobrir. Eu vivo aqui há 4 anos, noite e dia. Então você tem história para contar pra Eu gente. tenho histórias e muito mais. Escreva uma história então e manda pra Você gente. não é capaz de me ouvir tanto assim, porque você não pode também fazer por nós nada por mim. Quando eu era criança, aos domingos, meu pai me levava para passeios de trem. Íamos a uma cidade qualquer, almoçávamos, dávamos um passeio pela Praça da Matriz, um museu quando havia e voltávamos. O prazer de passear, sair do cotidiano, o gigantismo da estação, a emoção de estar na estação de trem. Luz. Minha infância teve muita luz. Essas cartas não foram só de amor, né? Foram cartas de reclamação, foram cartas de desamor. Outras a gente coletou, né, não exatamente cartas, mas depoimentos junto a pessoas que transitavam pela região. A minha carta de amor à luz é uma carta de amor a uma humanidade da qual eu faço parte, inclusive do lado ruim, que espezinha, que espeta e pisa, né? É o mundo de quem tem é, quem não tem não é. Ele vinha da infância e chegava aos tempos atuais. Era uma pessoa que atravessou boa parte dela visitando a Luz, tendo como referência o centro de São Paulo, e num determinado dia ele vem ao Teatro do Faroeste e redescobre uma outra possibilidade de lidar com o espaço. 2 de setembro de 2013. 40 anos depois, volto à boca à noite e vou ao pessoal do Faroeste. Vem à cabeça um filme, uma existência nas ruas. Sempre gostei das ruas, flanar por São Paulo. Nunca escolho um caminho por mais curto, e sim aquele que eu curto. Lembro desses caminhares e parece que hoje está tudo igual. Lixo, prostitutas decadentes, drogados, bêbados. A língua do P. Putas, pretos, pobres, psicóticos. Vivemos em um sistema de classes, A, B, C, D, E. Uma classificação racista que desclassifica quem não tem grana, poder, estudo. Não é quem você é no mérito do cara do mercado de consumo, né? Da vitória pessoal dele, do emprego, do trabalho, se ela tem bunda grande, se ele canta. É diferente, né? Alguém vai te perguntar quem você é nesse mundo pela sua vida, pela sua expectativa de vida, pela sua relação com a cidade, pela sua relação com o mundo, a relação com a sua rua. Então, aí está a diferença. Aí está o mobilizar. A gente recebeu essas cartas, esses depoimentos, depois um grupo inicial de atores, que eram 6, fizemos uma seleção das cartas. Todo o projeto era atravessado por um mito, que eram os 12 trabalhos de Hércules. Então foram selecionadas 12 cartas para que esses trabalhos pudessem ser dramaturgizados. Para poder construir todos esses conteúdos, né, a gente tinha as cartas, as oficinas práticas, criativas, mas a gente precisava de um norte de conteúdos mesmo, poder entender intelectualmente a região
e que isso ia interferir muito no processo de criação. Aí a gente pensou em ciclos de palestras. E nós, atores, participamos dessas palestras, primeiro como alimento para o nosso processo criativo e segundo como um processo mesmo de interferência nesses tais encontros que tinham lá no Sesc Bom Retiro. As palestras tinham outro detalhe, que era, além de levantar todo o conteúdo, seria transformar a plateia numa ágora, pensando a cidade. E então o público, ele foi o elemento mais surpreendente na plateia, porque foi a primeira vez, eu já estou nessa região há 12 anos, em que eu vi numa mesma plateia a polícia, o usuário, a prostituta, o morador, o professor, o estrangeiro. Então a gente e as pessoas tinham necessidade de falar, de contar a história. Então às vezes a palestra nem dava conta de terminar, ia para a plateia e ficava ali, porque eram depoimentos, né? E a gente viu a necessidade expressiva dessas pessoas. A questão é, jogam lixo e sempre vão lá, abrem o saco, tiram as latas para revender. Isso que precisaria mudar essa situação. Porque mais do que eles limpam... Não sai do armário ainda. Cada um dos atores, né, funcionava de vez em quando como coringa, né, como um Exu, né, uma figura mista de Hermes e Exu, criando um personagem para interagir e para tirar os debates de um lugar comum em que eles normalmente se instalam. Tinha um ator uma vez de prostituta, um outro de xerife, né? Então a gente tinha, para provocar a plateia, para ser antagonista, tipo o xerife. O cara vinha falar de todas as mazelas, né? Ele era um cara de extrema direita, conservador, porque a gente achava que isso não seria difícil a plateia se revelar assim.
Só que a plateia foi crescendo, como eu falei, que chegou nas 2 ou 3 últimas palestras, já não tinha mais a figura do provocador, porque a plateia era inteira provocadora. Então ela foi sendo estimulada e entendendo aquele jogo. A cada semana a gente tinha uma performance. E tinha todo um sentido, eram pílulas muito rápidas, né? Tinha um comando da Cris Lozano, ela apresentava uma provocação muito sintética, 2 dias antes no máximo. Então o programa ele era sempre uma reflexão das palestras e das oficinas e de tudo que acontecia naquele dia. E a gente fazia uma intervenção em locais estratégicos da região. Como foi o primeiro que a gente descobriu nas vésperas, que ia ter o centenário da Santa Ifigênia, do viaduto, e essa foi a primeira palestra e juntou com uma carta de uma atriz, da Neuza Velasco, que a gente recebeu, que falava do 4º centenário, quando ela veio criança. Bom, hoje, em função de um projeto que se chama Luz e Sombras, foi pensado uma performance para comemorar os 100 anos de idade do nosso viaduto Santa Ifigênia. Como ele já é um centenário, ele mereceu uma chuva de prata. E foram 7 ciclos de performance, até que na última juntou com o final da palestra, foi o mesmo dia, e com o resultado também da oficina de comida, né, de gastronomia, que gerou essa marmita. Dos fofos veio a Cris Rocha, que desenvolveu uma oficina de comida, que era um trabalho com o chefe, o Marcelo Bergamo, que eles foram para a rua com uma marmita para perguntar para a população o que vocês colocam dentro dessa marmita. E eles foram em todos os lugares, né? E saltou uma coisa interessante, que foi o feijão, o arroz, a salada. Não tinha sobremesa e tinha alguns temperos vindo de outras etnias. E se chegou a essa marmita que encerrou o ciclo de palestras. A primeira oficina foi uma oficina em que a gente recebeu pessoas que queriam fazer parte da oficina de dramaturgia, depois de encenação, e depois algumas outras oficinas. Teve de dança, teve de coro, para chegar a um resultado final. A companhia sempre é muito centrado em gêneros, todo o trabalho, a gente tem trabalhado com o faroeste, o melodrama, o drama histórico, e dentro a gente coloca essas teses, esses estudos históricos. Então seria também uma forma de trazer para esse espetáculo um pouco essa estrutura. Então eu propus que a gente trabalhasse com os 12 trabalhos de Hércules, né, já que a gente queria identificar quem era esse trabalhador, quem era esse morador daqui, e como é um espaço em construção, essa região ela está sofrendo uma mudança muito grande, então como é se construir um herói? Quem é esse herói? Né? A própria cidade, o homem? Então a gente definiu as cartas, o Hermes, Mercúrio e Exu, e os 12 trabalhos de Hércules, que de alguma forma, mitologicamente, a gente ia usá-lo como a construção de um herói. Os 12 trabalhos, na realidade, eu acho que é uma radicalidade da essência dos
obstáculos que se tem para vencer para se alcançar algum objetivo mais genuíno dentro de uma trajetória. Eu achei interessante colocar o ator no centro desse processo. Então eu propus que os atores da companhia, eles desenvolvessem a dramaturgia, a encenação, fossem atores criadores dentro de núcleos, de nichos, né, que seriam essas pequenas intervenções que iriam costurar todo esse espetáculo. Acho que a questão do Hércules me traz mais o percurso e a fé de que esse percurso pode levá-lo a alcançar um objetivo. E o percurso tem peripécias, o percurso tem dificuldades a serem enfrentadas, tem desafios constantes e a manutenção do seu desejo firme depende de você, depende da sua força, depende do quão Hércules você seja. Sai da frente! O trem não espera! Luz! 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 Venha São Miguel Limitada! Cobrador! Obrigado, Senhor! Filho, dinheiro e viver atônito! Preciso telefonar! No espelho me desfaço, sombra e faísca no espaço. Nos teus braços sou como um laço, sem dó, nem dó. Sou mãe de 200 cabeças de boi, mas meu rebanho está incompleto. Perdi um filho para o gigante. Um boi leva de 4 a 5 meses para engordar. Eu perdi meu filho, entendem? Eu perdi meu filho, entendem? Preciso telefonar. Perdi meu nó. Que nó! Tem dó! Eu quero passar com a minha dor. Seu caminho! Seu caminho! Eu sou as esquinas, o ponto de partida para os caminhos. Me chamo Exu, tranca a rua e pra passar vai ter que pagar. Passa a bolsa! Sou negrinho bom, negrinho que veio do mato e que tem bom coração. Você está em minha encruzilhada. E se ficar no meu caminho, vai passar a vida inteira lutando contra mim. Passe a bolsa.
Cada ator foi sorteado em 2 trabalhos. Então, esse trabalho, ele definiu um olhar, né, a respeito daquela carta, sobre aquela carta. Como partir de uma carta, sendo fiel a essa carta, sem desacreditá-la, sem dizer que ela tem uma potência. Eu poderia colocar palavras minhas. Eu tive todo o cuidado de quase colocar só palavras dele. O que coube a nós, né, foi uma seleção dos assuntos, seleção das palavras, né? Eu acho que ele reconhece no texto final o texto dele, né? Mas é uma seleção. E na seleção eu acho que existe uma autoria. E aí é a autoria dramatúrgica, que não foi minha, foi partilhada. E a ideia era cada vez mais trabalhar o mito, né? A gente tem num trabalho ou na mitologia esse mínimo de um enredo, né? De um início, meio e fim, de uma fábula. Então, seria adaptar tão somente a carta para aquele trabalho, né? De como, para quem está assistindo, mesmo que isso não entre no plano intelectual, quando você trabalha com mito, mas ele entra dentro de um plano mais abstrato, de um plano mais sensorial. Essa é a ideia de quando você trabalha com o mito, com o inconsciente coletivo, né? Então, foi muito árduo adaptar a carta tão somente sem reescrevê-la, né? De como encontrar momentos da carta que pudessem ajudar a contar a história daquele trabalho, né? De cada um dos 12 trabalhos. Depois a gente começou a encenar. Quer dizer, todas as pessoas que estavam no entorno conseguiram contribuir para que a cena se levantasse a partir de um instante máximo que foi selecionado da carta. De repente, um grupo na esquina parece que não mudou nada em décadas. Desvio de um bêbado, olha o silicone de um travesti, pula uma poça fétida e ninguém, nem mesmo os ratos se incomodam com minha presença. Passagem. Eu penso, eles usufruem a cidade, sentem o frio e o calor da rua, enquanto a classe média vai da casa para o shopping, do shopping para o condomínio, do condomínio para o trabalho, em carros do tamanho de um caminhão, sempre com um só passageiro. O Armindo e eu nos conhecemos na Unesp. Ele era de uma outra turma e num determinado momento a gente se encontrou. Ao mesmo tempo que havia um reconhecimento de potências, um pelo outro, né? A gente tinha alguns estranhamentos. E essa carta foi uma espécie de recuperação de um laço que estava meio esgarçado ao longo de uma convivência de 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falei, cara, essa é a oportunidade de eu entrar em contato com o Armindo, né? E eu quase não selecionei por conhecê-lo, né? Mas era uma carta que me encantou. E encantou as outras pessoas que estavam no núcleo da dramaturgia. Cartas são uma coisa muito forte na minha vida, por conta dos meus pais, que vieram de Portugal muito lá atrás, né, 48, 47, e não tínhamos as comunicações que nós temos hoje, nem telefone, que imagina internet, Facebook e tal. Então, a carta era o ponto de contato. O processo de adaptação da carta do Armindo, ele teve alguns dificultadores, porque a gente partiu de uma estratégia. A estratégia era estabelecer a cena a partir de um diálogo com ele real. Eu respondi a carta dele aguardando uma resposta, que não veio. Foi uma carta provocativa. Havia uma intuição de que alguma coisa precisava ser provocada, porque me parecia um pouco idealizadora. Quando eu recebi, também me pegou muito forte, mas eu não entendi que o que era. A princípio eu achei que era uma coisa do Roberto. Né? Porque começa assim, pô, a gente se conhece há tanto tempo e não conhece nada um do outro. E aí o grupo, como você está dizendo, encadeia uma série de perguntas a partir do que eu escrevi. Só que ali era uma coisa que eu tinha que... Primeiro que assim eu falei, putz, é daqui que eu vou continuar escrevendo, porque agora eu não vou parar de escrever isso. Por outro lado, não dava para ser escrever de uma vez. E aí eu guardei com carinho, deixei ali. Vou escrever, mas não como resposta. Essa foi a minha não percepção, talvez, né? De que eles queriam que eu escrevesse, que eu continuasse escrevendo. Mas está lá guardado e ele está servindo de alguma forma como
provocador para a minha escrita. A relação do trabalho com a carta, né, o trabalho era o Pomos de Ouro, né? Na realidade, Hércules, ele atravessa uma série de regiões, né, sem saber exatamente onde encontrar o jardim invisível onde tem os pomos de ouro, que seria uma árvore com maçãs de ouro, né? Uma pequena analogia, inclusive, com o paraíso, com a maçã de Adão e Eva. Eu acho que os mitos se encontram em alguns lugares que são primordiais para a essência do humano, da vivência humana. E a gente elegeu o Armindo para ser o nosso Mercúrio, que iria transitar por todos os trabalhos, né? E ele virou uma espécie de São Jorge na história, em que percorria toda a formação do herói, até chegar no 12º trabalho, que era o Pomos de Ouro, né? Em que ele descobre o Jardim Invisível. Né? E para o Armindo é essa experiência que ele trata na carta, que ele relata, que era a experiência, ele já estava não acreditando mais que o teatro pudesse interferir, dialogar com a cidade, na sua experiência de público, e quando ele veio para cá, ele falou, mas num lugar mais improvável tinha um teatro que dialogava com o submundo, com a exclusão e com a cidade viva. Chego então ao pessoal do Faroeste. Fechado? Caramba, começou na hora? Não vai ter sessão, que merda. Resolvo bater na porta descrente, mas abrem. Suba estas escadas, já começou. Sente aqui. Um faroeste mítico me retira do verdadeiro faroeste. Guerra que vivemos na metrópole. Raios! Lembranças. Mas lembranças, não saudade, não melancolia. Como ter saudades do Jânio, da polícia violenta, racista, que é a mesma até hoje, da indiferença da sociedade, da violência doméstica que estupra filhas e filhos, das repetidas tentativas de higienização do centro. Ver uma atriz chamada Global numa encruzilhada da boca, um duelo como no cinema, o garçom do bar que vem assistir também, o escroto que grita da janela, gostosa! A polícia que contra sua vontade toma conta de nós, os brancos que vão ao teatro em plena boca. Memorável. Me emociono com a rua tomada pelo teatro, pelas diferenças, um documentário sobre a explosão de São Paulo. A gente localizou nos Pomos de Ouro, na realidade, o teatro, né? Para nós, os Pomos de Ouro seriam o teatro e o ápice da carta do Armindo, né, dentro de uma trajetória toda que ele fazia na vinda dele para o bairro da Luz, era chegar a um teatro fechado, né, que ele não sabia exatamente se era ali ou não, como Hércules não sabia exatamente onde estava o jardim dos Pomos de Ouro, das Palmeiras, e daí abre-se uma porta para ele e ele vislumbra uma coisa que ele desconhecia, como Hércules, né? É um jardim invisível que ele entra e descobre o seu último trabalho, né? E assim ele realiza uma tarefa de um ciclo inteiro, né? Ele fecha um ciclo da vida para se tornar herói. É estar dentro de um processo que nem é meu, que é do outro, mas que absolutamente tem a ver com o meu processo de vida, com o meu processo de tentar criar, de tentar fazer. Estou atrasado! 30 luas! O teatro já começou! O caminho pra cá estava muito cheio! Da classe B! Pretos, pobres, psicóticos! Mas eu não me lembro do que vim fazer aqui! Tudo que precisa está aqui! Eu me recordo de voltar sem vontade de chegar, caminhando pelos quarteirões da Boca do Lixo. Tudo permanece igual. Igual! A mesma merda! As calçadas mal iluminadas, os pequenos hotéis. Eu atravesso de bêbados, olho o silicone de um travesti. Eu pulo uma poça fétida. Eu atravesso uma multidão de zumbis e ninguém, nem mesmo os gatos se incomodam com a minha presença. Invisível. Eu mergulho nos esgotos. Teu tempo está acabando! Espera. Eu
ainda de atravessar uma porta bang-bang. O faroeste místico me retira do verdadeiro faroeste das ruas. Raios! Raios! Lembranças! Lembranças! Não saudade, não melancolia. Como ter saudade da polícia violenta e moralista que é a mesma de hoje? O nazismo renovado como mais uma tentativa de higienização do centro em nome do lucro. Teatro! Memorável! Eu fico emocionado com a rua tomada pelo teatro. Aqui, ali, nesse lugar. Teatro. Na luz. Esse é o teatro no qual eu sempre acreditei. O tempo acabou! Partas! Mas eu ainda não me lembro do que vim buscar aqui. Tudo que precisa para continuar sua caminhada está aqui! Papel em branco. O teatro como não havia visto antes. De agora em diante, te chamarás Hércules, a glória da lua. Bem-vindo à luz, és um deus, heróico, e este é o teu lugar. Vai, entra, ocupa! Aí no segundo mês foi feita uma oficina de encenação, do qual abriu-se novas inscrições, e uma coisa surpreendente que a gente não esperava é que quem fez a oficina de dramaturgia imigrou quase numa totalidade, então teve um trabalho continuado da escrita para a encenação. E na encenação se buscou formas, abordagens de como tratar a cena daquela carta que já era uma dramaturgia, né, desenvolvida pelo ator. Para o subsídio da encenação, a gente teve um trabalho com a Érica Moura, que foi uma oficina de dança, que foi sediada na oficina Oswald de Andrade, que também trabalhou com todos os participantes dessas oficinas e também abriu para um novo público interessado nessa linguagem, que uma parte era na Oswald de Andrade e a outra parte era no Parque da Luz. Então era um trabalho físico, a partir de toda a pesquisa que a Érica desenvolve já há 8 anos, com um compartilhamento sempre semanal, né? Então tinha a preparação física e o compartilhamento com o público na rua. Junto a esse trabalho do corpo, da encenação, no terceiro momento abriu-se uma oficina de coro, e aí veio a Companhia São Jorge, né, a Paula Klein e o Marcelinho. Eles desenvolveram, junto com a encenação, já com aquele número de pessoas, uma oficina de coro que juntou com um grupo de dança e foi-se para o DOPS. E o interessante é que a gente teve a participação nessa construção de vários outros coletivos. Do Vertigem veio o Bonfante para a Luz, do Oficina veio o Zé Celso, que em videomapping participou, como Zembinski,
uma brincadeira Zé Celso e Zembinski, a gente juntou e virou o Zembinski, que era meio um deus, né, dos 12 trabalhos de Hércules, meio um Zeus. Hércules, parabéns! Chegaste até aqui. Se cumprires o 12º trabalho, receberás da lua a vida eterna e te tornarás um herói. Que teu primo Dionísio te proteja. Primeiro, eu acho que ele é uma figura que dialoga com esse trabalho de maneira exemplar. E não só dialoga, como inspira esse trabalho. Por causa de toda uma trajetória que ele tem de questionamento da cidade, questionamento da ocupação do espaço urbano da cidade. Por tudo que é de Dionísio, por tudo que é de teatral, de generoso, de nada careta que é o seu teatro, e um teatro carnaval, então a gente queria trazê-lo para cá. E ele acabou, como ele estava em cartaz com Cacilda estreando, ele acabou vindo em videomapping. Sabia cada palavra que ele ia dizer, né? E constituir a minha presença enquanto Hércules no diálogo com Zembinski, Zeus, né? A partir de um material muito rico que ele nos entregou, né? Por meio da filmagem que se fez. Sem vergonha! Sem vergonha! Sem vergonha! Sem vergonha! Sem vergonha! Quando a gente pensou o figurino, eu tive um contato anterior com o Wagner Miranda, e que é um cara que vem da experiência além do teatro, da música, da performance, da instalação. Porque a ideia seria, a gente fala em 12 trabalhos de Hércules, a gente pensa na Grécia. E como seria não perder essa referência, mas aproximá-la ao contemporâneo. Para isso, ele foi para a rua também, né? Ele foi perguntar o que as pessoas gostariam de vestir para esse dia dessa festa, no dia 15 de dezembro de 2013, aqui às 20 horas. Caramba, o que eu gostaria de... Isso, com que roupa eu vou? Caramba, eu iria, poxa vida, de terno de linho branco e um chapéu Panamá, meu caro, tá? Um sapato de bico vermelho, hein? Olha só. E daí foram surgindo figurinos que acabaram virando personagens, né? Como alguém que queria se vestir de São Jorge. Aí a gente falou, olha, o São Jorge é um signo muito legal, o São Jorge, o dragão, né? Toda a mitologia em torno disso. E esse São Jorge poderia ser o nosso herói. Então, todas as áreas, elas foram provocadas e se modificaram. Então, a gente começou com uma ideia e essa ideia foi sendo transformada. E o figurino, principalmente, foi um elemento alegórico muito forte. O figurino era lindo, o cenário era lindo, a luz era linda, tudo isso foi inspirador. Num dia antes, a gente foi para lá para ensaiar, daí tiveram todos os problemas da cidade. A luz que a gente não sabia se ia apagar no dia, mas estava tudo combinado, mas não sabíamos. O vídeo que não aparecia de maneira clara, e a gente falou, ok, vamos descobrir no dia, né? Quer dizer, nós, atores, nem veríamos algumas coisas que iam acontecer interagindo conosco, mas tínhamos que ter uma fé de que as coisas aconteceriam simultaneamente. Então, o tempo inteiro eram lugares de riscos, eram lugares improváveis. E foi muito bacana conviver, né, nessa miscelânea, nessas várias identidades, para a gente procurar qual é a identidade. Será que existe uma? Ou, de fato, aqui é o lugar em que a diversidade chegou e vai ocupar, e a gente tem que construir um projeto de ocupação que pense em todos, em tudo, porque a região, eu acho a região mais apaixonante e a região mais cosmopolita de São Paulo, né? É essa região da luz, muito pela própria história que a Estação da Luz traz de ocupação e o que ela é hoje na cidade, um lugar que está sendo revisto, está sendo reencontrado, ressignificado, para que a gente crie, de fato, uma relação de pertencimento. Essa era a ideia crucial em todo o projeto, para que isso aqui só vai mudar se a população afirmar: esse lugar me pertence, esse lugar é meu, essa história que traz até aqui é fantástica, e que história queremos construir daqui para frente.
Laroyexu!